A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foi chamado a ser um povo do sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vere. Hoje, 30 de setembro de 2022, a grande janela do céu de hoje é o grande tradutor da Bíblia, é isso mesmo, o grande São Jerônimo. Muito bem, vamos a um relato desta grande janela do céu. Neste último dia do mês da Bíblia, celebramos a memória do grande e tradutor e exegeta das Sagradas Escrituras São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja. O nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Nasceu em Dalmácia em 342. Ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático e dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É de São Jerônimo a célebre frase: ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Deus. Com posse da herança dos pais, foi realizada a sua vocação de ardoroso estudioso em Roma. Estando na cidade eterna, Jerônimo aproveitou para visitar as catacumbas, onde contemplava as capelas e se esforçava para decifrar os escritos dos túmulos dos mártires. Nessa cidade, ele teve um sonho que foi determinante para a sua conversão. Ele se apresentava como cristão e era repreendido pelo próprio Cristo por estar faltando com a verdade, pois ainda não havia abraçado as Sagradas Escrituras, mas somente os escritos pagãos. No fim da permanência em Roma, ele foi batizado. Após isso, iniciou os estudos teológicos e decidiu lançar-se numa peregrinação à Terra Santa. Mas uma prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto de Cálcida, com o propósito de seguir na vida eremítica. Ordenado sacerdote em 379 depois de Cristo, São Jerônimo acompanhou o bispo Paulino e o concílio regional em Roma. Nesse tempo foi apresentado ao Papa Dámaso como um exegeta e profundo conhecedor das línguas bíblicas, por causa da clareza de suas ideias e grande conhecimento. O pontífice o escolheu para ser seu secretário em 382 d.C. Confiou-lhe a incumbência de revisar uma antiga tradução dos 4 evangelhos em latim. Ele concluiu esse trabalho antes da morte do Papa Dámaso, em 11 de dezembro de 384, e acrescentou também uma versão dos Salmos, traduzida no texto grego, que ficou conhecida como Septuaginta. Expulso de Roma em 385, São Jerônimo deslocou para Belém, na Terra Santa, onde teve contato com a versão hebraica do Antigo Testamento, especialmente com o livro que apresentava lado a lado, de forma comparativa, e diferentes textos do Antigo Testamento nas línguas disponíveis naquele tempo. O santo doutor da Igreja interessou-se pelos textos em hebraico e iniciou uma nova revisão, de cunho pessoal, em sua tradução dos Salmos, por meio da qual comparava o texto hebraico e grego, para depois escrevê-lo em latim. Essa versão dos Salmos ficou conhecida como Galicana
porque foi usada amplamente na igreja da França, Galia em latim. Com o sucesso desta tradução, ele começou a traduzir todo o Antigo Testamento, mas a partir desse momento não utilizava mais a versão grega, e sim a hebraica. Esse enorme trabalho prolongou-se por 15 anos, até o ano 390 a 405, concluindo uma nova tradução dos Salmos, feita somente do texto hebraico. Essa tradução do Antigo Testamento foi chamada por São Jerônimo de Ictia Hebreos, que significa próximo aos hebreus. Em português, a qual, somada aos textos do Novo Testamento traduzidos para o latim, chamou de Vulgata, isto é, em língua vulgar ou comum. Ela, Vulgata, era a única versão oficial da Bíblia usada na igreja até o ano de 1530, quando, devido ao povo não mais falar em latim, iniciou-se o processo de tradução para as línguas modernas. Durante a tradução, Jerônimo deparou-se com passagens difíceis de serem compreendidas, por isso, logo após a conclusão desse trabalho, dedicou-se a escrever prefácios e comentários para os livros da Sagrada Escritura, além de responder às polêmicas teológicas existentes de seu tempo, devido ao seu uso do texto mal traduzido ou interpretações equívocas. Por isso você vê nas Bíblias da Ave Maria, onde São Jerônimo, nota de São Jerônimo, ele foi colocando as notas, né, das Bíblias. Por isso a Ave Maria tem tudo isso, porque a Ave Maria é aquela do original francês de São Jerônimo, né? O hebraico misturado com o grego. No ano 419, esse grande santo da igreja morreu. E não chegou a ver a Vulgata ser publicada. Esse fato só aconteceu quando foram reunidos todos os textos e escritos que ele havia traduzido. É importante lembrar que a Vulgata não foi imposta à igreja. Esse processo foi acontecendo à medida que se reconhecia que o texto traduzido por Jerônimo era o mais exato e claro do que as outras traduções livres e disponíveis na época. Progressivamente, a Vulgata foi recebendo pequenas correções. Por isso, hoje, esse nome pode designar diversas versões oficiais em latim. Aquela que chamamos hoje de Vulgata foi publicada em 1592 pelo Papa Clemente IX, 5, 6, 7, 8, Clemente VIII. Por isso também é conhecida como Vulgata Clementina. A Igreja declarou o padroeiro de todos os que se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o dia da Bíblia, no mês do seu aniversário de morte, o ainda dia da posse da grande promessa bíblica, a vida eterna. São Jerônimo, rogai por nós. Meus queridos amados irmãos e irmãs, por isso hoje nós temos muitas versões, né? E eu gosto muito das versões que vêm de São Jerônimo da Bíblia. Nós temos essa versão da Bíblia de São Jerônimo, que é a Ave Maria, a Bíblia da Ave Maria, que contém os originais dentro dela dessa versão francesa dos monges beneditinos de Mira de Souza, na Bélgica. É uma versão francesa. Veja que a versão francesa de São Jerônimo, do hebraico e grego, que ele uniu, ficou em onde? Na França. E é de lá onde vem essa Vulgata, que ela não é, vamos dizer assim, tanto oficializada. Ela é, essa Vulgata, chamada, conhecida hoje mais como Neo-Vulgata, ela é, digamos assim, ela é usada para redigir os documentos do Vaticano, os documentos e bulas papais. É essa Bíblia que nós temos hoje, a mais próxima dos originais, que nós conhecemos como Bíblia da Ave Maria. Certo? Deus abençoe vocês, que as bênçãos do Cristo Rei da Mãe Rainha desejam ser sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você quer inscrito nesse canal, assim seja. Amém.